Olá, eu sou Irene Nohara, estou gravando esse vídeo a convite da Thomson Reuters, até por uma questão de utilidade pública, para que a gente conheça quais são as medidas que são veiculadas pela Lei 13.979 de 2020, que é a lei que traz medidas referentes à questão do combate ao coronavírus, que virou uma pandemia. Então, nós temos agora uma situação muito delicada, que é justamente conter os efeitos dessa circunstância de pandemia, sobretudo no Brasil. E a lei trouxe medidas importantes. Eu vou começar falando de duas delas. Em primeiro lugar, o isolamento ou a quarentena. A diferença entre essas duas medidas é que, enquanto o isolamento significa você separar as pessoas que já estão contaminadas ou que possuem o vírus, mas que não manifestam a doença das demais, tanto pessoas, quanto bens, quanto meios de transporte. A quarentena, por sua vez, é aquela situação em que você, de certa forma, restringe atividades, separa pessoas com suspeita de contaminação, tanto pessoas, quanto bens, quanto meios de transporte. Então, nós temos essas duas medidas que são necessárias, são medidas que são determinadas pelo ministro da Saúde ou por autoridade gestora local competente para tanto, sendo que as pessoas que são submetidas, seja ao isolamento, seja à quarentena, e que devem contribuir com essa situação, são pessoas que depois terão suas faltas devidamente justificadas de acordo com a lei, tanto no seu trabalho privado quanto no serviço público. Três medidas que também podem ser determinadas diretamente pela autoridade gestora local. Em primeiro lugar, a realização compulsória de exames médicos, de testes, de amostragem, inclusive de vacinação. Isso em caráter compulsório. Temos também as investigações epidemiológicas, também podem ser feitas e devem ser feitas em âmbito local, e todos os entes também podem requisitar bens e serviços particulares necessários a conter essa circunstância. Então, veja o quanto é importante a gente achatar essa curva de proliferação da doença, do coronavírus, do vírus mesmo, porque se o SUS não tiver condições de alocar tantas pessoas doentes, nós teremos, ou o Estado terá que lançar mão de requisição, sendo que a própria legislação, a Lei 13.979, determina que haverá indenização, pagamento de indenização posterior de forma justa àqueles particulares que tenham seus bens requisitados para essas finalidades. Existe, inclusive, uma preocupação em relação ao manejo dos cadáveres, né? Infelizmente, a gente está vendo no caso, por exemplo, da Itália, em que existem grupos vulneráveis de idosos que estão mais sujeitos a terem óbito em virtude da doença. Nós vemos o obituário, infelizmente, lotado de pessoas. E aqui no Brasil a gente já tem como medida a questão da cremação, a questão do correto manejo desses cadáveres, inclusive da exumação e da necrópsia. Muito importante, pode ser, e também dramática, é a medida de restrição excepcional à entrada e saída de pessoas no país. É possível que haja um ato conjunto do ministro da Saúde com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, no sentido de restringir a entrada e saída de pessoas, isso por meio de portos, aeroportos e rodoviárias, sendo necessário um parecer técnico da Anvisa para que haja essa medida mais drástica. Outra medida bastante importante é a autorização excepcional e temporária para importação de produtos, ainda que sem o registro da Anvisa, desde que tenha um registro da autoridade sanitária competente no exterior. Por que existe essa medida? Ora, porque o mundo inteiro está mobilizando pesquisas e laboratórios para descobrir uma vacina eficaz, um meio profilático, inclusive uma forma de combater a doença. Então, não há tempo e burocracia para que exista efetivamente um procedimento de registro. Daí a importância dessa medida de importação, caso ato do ministro da Saúde incluir e achar necessário que haja importação deste produto.
A gente percebe que a lei ela é bem restritiva em virtude da circunstância de emergência que envolve a saúde pública, mas ela prevê também direitos por parte das pessoas que são sujeitas a essas medidas. Então, nós temos o direito de ser permanentemente informado acerca do seu estado de saúde, dando assistência à família em relação a essa situação. Nós temos também o direito a um tratamento gratuito, esse ponto que eu acho interessante, porque até o presidente da França, que é o Macron, que tinha uma visão bastante de centro-direita em relação ao papel do Estado, percebe no ensejo da pandemia o quanto a saúde pública ela é importante, ela tem que ser preservada em relação à ganância do mercado para o bem da sociedade. E também nós temos a questão do respeito à dignidade, o respeito aos direitos fundamentais das pessoas, que continuam vigentes, evidentemente, na nossa Constituição também, e são trazidos às claras nessa legislação emergencial. Por fim, uma transformação relevantíssima em relação às ações que devem ser tomadas daqui para frente no Sistema Único de Saúde é a possibilidade de contratação direta, ou seja, a dispensa de bens, insumos e serviços relacionados com a saúde para conter essa circunstância do coronavírus, a doença do coronavírus. Então, nós temos essa situação da possibilidade de contratação direta, sendo estabelecido na lei que haverá um portal de transparência em que o poder público deverá colocar no site as informações das empresas contratadas e dos contratos para que haja um controle social em relação a essas contratações diretas. Então, para finalizar, é muito importante que haja uma governança, uma concertação de vários governos, uma concertação interorgânica, interfederativa, em colaboração com a iniciativa privada, para que a gente possa, a partir dessas medidas, para que sejam tomadas as melhores decisões em relação à circunstância do coronavírus, para que a gente possa conter essa doença no nosso país, salvar vidas e preservar a saúde pública. Então, quero agradecer a Thomson, é uma oportunidade de poder divulgar essa medida e falar dessas novidades para vários governos e para a sociedade no geral em relação aos seus direitos.